Quinta ao Vivo. A graça e paz do nosso Senhor Jesus, Quinta ao Vivo, um bate-papo edificante. Hoje recebendo aqui a coordenadora da editora Vento Sul, Grace Fortes, para falar um pouquinho mais sobre esse projeto Quinta ao Vivo, desde 2009. Hoje recebendo esse movimento, esse plano de expansão, esse projeto chamado Editora Vento Sul, algo muito mais do que só uma editora, algo com um propósito, que nós possamos hoje falar sobre isso, ser tocados, nós como membros do corpo de Cristo, você que está acompanhando a viewer, você simpatizante, que você possa saber um pouquinho mais do que é a Editora Vento Sul, né, e qual o propósito dessa editora existir, né, justamente para que hoje, através aí dessa abençoada editora, coordenadora, essa irmã que está à disposição para justamente estender a mão para você e para mim, porque esse é o propósito da editora, né, que sejamos corpo e que possamos aí também atuar como corpo nesse processo todo, né, Grace, de expansão. Já boa tarde, né, seja muito bem-vinda. Falando um pouquinho aí da Vento Sul e desse propósito aí para todos, né? Amém. Boa tarde, Cleider. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, a Editora Vento Sul, ela já existe há bastante tempo. Desde o ano de 2010, ela tem esse nome, ela é uma empresa legalizada e responsável em expandir a verdade de Deus para os 4 cantos da Terra por meio de livros, CDs, DVDs, e agora a era digital por meio de downloads, e-books, que são as maneiras mais fáceis de o alimento, que é a palavra de Deus, chegar em todos os corações, tanto de pessoas de qualquer religião, pessoas crentes, não crentes, né, com fé, sem fé, mas esse material ele é capaz de despertar a fé e melhorar a qualidade de vida em qualquer pessoa que acessa ele. É verdade. Grace, fala um pouquinho para nós hoje. A gente há pouco tempo aí, a gente teve aí, né, o Setembro Amarelo, né? E a gente vê assim hoje a depressão, né, como causa aí de absurda, né, de suicídios, né, e até casos de pessoas aí de homicídios, né, enfim, uma tristeza profunda que tem se levantado, né, em meio a tanta frustração, né, do mundo hoje, né, tantos projetos frustrados. E você conhece um pouco da palavra entende, né, que realmente muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor prevalecerá. Né? A gente vê assim o afastamento, né, do homem de Deus, né, e a causa, né, o efeito colateral que isso causa. Acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, já que a gente teve aí um Setembro Amarelo, que é algo, que uma campanha, né, que continua, né, eu creio que é o Outubro Amarelo, é Novembro Amarelo, Dezembro Amarelo, porque todo mês, né, realmente é um mês, essas campanhas vêm para despertar, para a gente não cair no esquecimento. Eu creio que, né, nós temos que aproveitar isso, né, para seguir todos os meses, incentivando as pessoas a estarem estendendo a mão. E eu acho que daí já começamos a entrar na questão de não só falar da verdade, que é pura e genuína esse material da Editora Vento Sul, o conteúdo, né, inclusive, a Grace vai comentar um pouquinho sobre o corpo redatorial, que são compilações de mensagens, de pregações puras e genuínas, na qual eu sou testemunha e sou realmente um que usa desse material já desde sempre, né, conhece esse material e testemunho, né, da pureza disso e da realidade que transforma vidas, né, que é a verdade. E falar dessa questão, assim, Grace, né, de nós oportunizar as pessoas hoje, né, a receberem a cura. E o livro, inclusive, que a Editora Vento Sul tem, né, que é para todos os meses, para sempre, você ser tocado, né, como cristão, né, realmente para que a gente venha ter um despertamento hoje, em nome de Jesus, aí na tua vida, né, que você tem um chamado muito maior do que só... Você tem que entender, em nome de Jesus, assim como eu preciso todo dia renovar minha mente, de como é importante a gente fazer parte, né, ativo desse corpo, sabendo que tem pessoas se matando aí fora hoje, né, e que nós temos à disposição, por exemplo, esse material aí da Editora Vento Sul, que é o Livre-se da Depressão, né, que deixo aqui para uma Grace falar um pouquinho como diretora, como coordenadora, né, como também membro aí do corpo redatorial de tantos anos aí. Fala um pouquinho, Grace. Então, assim, esse livro, Livre-se da Depressão, ele traz todo ele o conteúdo extraído da Bíblia. Então, ele traz várias passagens bíblicas que falam a respeito do que é depressão, quais são os seus sintomas, como curar a depressão, e ele traz o ponto-chave para que qualquer pessoa entenda que a depressão tem cura sim, né? Não precisa
uma pessoa que sofre com isso pensar que vai remediar o sintoma e vai ter que ser depressivo a vida inteira. Não. Ele tem cura, inclusive no canal da Editora Vento Sul no YouTube. Tem vários testemunhos de clientes, né, da editora que acessaram esse livro, leram o livro e que se dispuseram a gravar o vídeo e nos passar como testemunho real de que foram curados da depressão só com a leitura do livro. Então, tem pessoas que lá na página 14 e outros na página 40 dizem que o que leram ali foi libertador, porque abriu a mente deles para compreender que o vazio, a tristeza, a angústia que eles sentiam era a falta de Deus. E eles descobriram o caminho para se aproximar de Deus, para ter esse contato, essa experiência viva com Deus todos os dias, lendo esse livro. Então, todos os materiais da editora, eles são assim, eles foram extraídos da Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia é a palavra que Deus deixou para curar o coração de todo ser criado, de toda pessoa que já nasce afastada de Deus, porque nós nascemos assim, longe de Deus. Por mais que uma pessoa tenha nascido num berço cristão, tenha esse contato com Deus todos os dias, o nosso íntimo ele tem muitas coisas que não são de Deus, que é o caso dos sintomas da depressão. O medo, por exemplo, qual criança que não tem medo? Alguma coisa, né, na infância desperta o medo. E se essa criança tem um auxílio bíblico para saber como reagir com aquele sentimento do medo que brotou no coração dela, entender que o medo é um espírito que gera um pensamento e que precisa ser isso revertido a nível mental nela e transformado em fé para que ela não dê mais oportunidade para o medo. Então, ela consegue desenvolver emoções sadias e desenvolver fé. E isso prova que medo, tristeza, qualquer pessoa tem. Só que alguns conseguem ter a mente inclinada, né, para... Alguns usam pelo meio positivo isso, né, porque tem a mente mais firme, mais positiva, não são pessoas tão emocionais e conseguem driblar isso e aí talvez manifestar uma fraqueza nessa área só lá com 40, 50 anos, manifestar algum sintoma de depressão. Mas tem outras pessoas que desde cedo já manifestam isso. É interessante a gente falar que agora a depressão ela é muito comum em crianças e adolescentes também. É verdade. Justamente porque não existe mais esse cuidado familiar que existia, né, na nossa época, de quando a gente era criança, onde as famílias eram mais próximas. Hoje o nosso estilo de vida mudou. Os pais já não têm tanto tempo assim para investir nos filhos, as crianças já não têm com quem compartilhar o que sentem, verdade. Ficam expostos à internet o dia inteiro. Amém. Então, eles desenvolvem depressão muito mais rápido e eles desenvolvem falta de Deus muito mais rápido do que antes. Então, o Livros da Depressão ele é indicado para crianças também, porque ele é um livro de fácil leitura, de fácil entendimento, e qualquer pessoa que nunca abriu a Bíblia, pegando esse livro, consegue entender o que a Bíblia está querendo dizer a respeito da depressão, a respeito dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e como a gente consegue, de forma prática, mudar o nosso coração e ter assim, um sentimento de fé despertado para se aproximar de Deus, para mudar nossa expectativa de vida, nossos sonhos, nossos planos, né? E não ser só aquilo, eu creio em Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu sou cristão, mas aqui dentro não tem a vida de Deus, não tem a alegria, não tem a paz, não sabe, como eu falei, nos momentos que surgem as dificuldades a nível interno mesmo, né? Um pensamento de medo, um pensamento de tristeza, um pensamento de rejeição, de carência, o que eu faço? Então, esses materiais da editora, eles nos ensinam o que fazer nesses momentos onde a gente se sente aflito internamente e não sabe a quem recorrer. É verdade. E assim, eu vejo falando e ouvindo tudo isso, eu creio que você também que acompanha aí, viu? Você que acompanha esse programa pela TV Menorá, pelo Pão de Judá, pelo YouTube, né? Veja que isso podia acontecer na tua casa, ou talvez esteja acontecendo na tua casa, né? Porque às vezes parece tão distante isso, né? A gente que está um pouco mais ligado com pessoas todos os dias, né? A gente vê isso mais frequente. Mas hoje, qual a estratégia de Satanás, né? É entretenimento, né? É realmente nos ocupar, né? Nos preocupar, nos ocupar com coisas vãs, né? E preocupados com coisas que vai virar pó, vai enferrujar, né? Vai corroer, né? Coisas que nós não vamos levar daqui, né? Isso aí é certo. E você para refletir, você vai se dar conta disso, né? Que realmente a gente corre muito atrás do vento, né, Grace? E hoje todo o incentivo, né, de uma mídia tradicional, né, e até, enfim, de outros canais aí nas redes sociais também acabam nos distraindo, nos levando, né, a um caminho bem, né,
negativo, destrutivo, né, que justamente vem de acordo com a palavra, né, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, nós temos que falar da verdade. Né. Então, veja, o trabalho, né, do corpo, né, em relação à expansão da verdade que liberta, né, precisa ocorrer. E veja, uma pessoa sozinha não consegue fazer, né, nem meia dúzia. Né. Imagina se só meia dúzia de órgãos no teu corpo trabalhasse. Né. Imagina, nós não estávamos aqui agora. Então, veja, é importante haver, né, essa parceria, né. Vamos falar de unidade, né, pelo menos uma unidade, para que Deus possa produzir uma unanimidade. Então, e assim, sensibilizando aí, né, você e a mim, como o Espírito está aqui agora, né, eu vejo assim da importância, né, de você e eu entender o propósito, né, da Editora Vento Sul. Vou falar um pouquinho, irmã, né, dessa questão assim da saúde espiritual das pessoas, né, que tem tudo a ver com a nossa. Sim. Porque nós somos um corpo. Então, se você está bem, eu estou bem. Se eu estou bem, você está bem. É a visão de corpo, né? Então, assim, quando Jesus foi partir aqui da terra, ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando para eles a palavra de Deus. Então, o objetivo da Editora Vento Sul é expandir esse ensino da palavra, esse ensino da verdade para qualquer pessoa. Não só para membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas para qualquer pessoa que a gente conhece que está precisando de auxílio. Então, Jesus, ele, quando veio na Terra, o que ele fez, em 80% do ministério dele, foi ensinar a palavra de Deus. Foi liberar ensinamentos. Se a gente for ler os evangelhos, a maior parte do tempo ele estava ensinando no monte, ensinando no barco, ensinando os discípulos, ensinando a multidão. Ele estava sempre ensinando. E a Editora Vento Sul faz isso. Todo o conteúdo que ela produz é de ensino da verdade, é de ensino da palavra. Então, nós temos vários temas já disponíveis sobre ensino. Por exemplo, família. Quem não tem problema na família? Todos nós temos problema familiar. Se não é com o marido, se não é com a esposa, é com os filhos. Sempre tem um ajustezinho para fazer. Sempre tem ajuste. Por mais que seja uma família cristã, uma família que busca Deus, nós somos pessoas diferentes que fomos colocados a viver numa mesma casa e no dia a dia essas diferenças geram contendas, geram tristezas, geram revolta, geram ira. E aí o que fazer? Então nós temos um material que se chama Esposa em Modelação, que ele é um livro que traz todo o padrão, todo o ensino da verdade de Deus para a vida familiar. Então, se eu tenho problemas familiares, eu preciso buscar a solução. E aí eu vou lá nesse livro e ali eu encontro todos os versículos bíblicos que falam sobre a vida familiar, tudo explicadinho, de uma forma de fácil entendimento, de uma forma que tanto uma pessoa que já tem 20 anos de conhecimento bíblico, como uma pessoa que nunca abriu uma Bíblia, ela vai conseguir entender o que Deus está querendo falar com ela. Ela vai conseguir entender qual é o padrão que Deus espera para a vida familiar e conseguir se ajustar. E quando tem esse ajuste, a gente recebe a alegria, a paz, o suprimento pleno que a gente tanto espera, a qualidade de vida que a gente tanto espera, que é a comunhão com Deus. Então, os materiais da Editora Vento Sul, eles trazem só o ensinamento bíblico. Se você procurar nos livros, o nome de autor nunca vai encontrar, porque quem escreveu a Bíblia foi Deus. Então, a própria Bíblia, ela também foi feita por um corpo redatorial, né? Porque foram várias pessoas que Deus usou em épocas diferentes, que foram escrevendo as experiências que tinham com Deus e que formaram a nossa Bíblia hoje. E os livros da editora também são assim. Então, é um grupo de pessoas, e é interessante a gente falar também que esse corpo redatorial, a cada período, Deus vai mudando as pessoas. Sim. Mas o conteúdo é sempre o mesmo, exatamente como a Bíblia. Então, eram pessoas diferentes, épocas diferentes, mas o conteúdo era sempre a verdade de Deus que muda o nosso coração. E os materiais da editora também são assim, eles são produzidos por pessoas que ouvem mensagens da palavra de Deus e que transcrevem e vão montando em livros, e não tem autor, não tem nome, não tem vínculo também, né, com nenhuma instituição, justamente para que possa alcançar qualquer pessoa, para que possa alcançar qualquer necessitado. E hoje a gente sabe que tem muitas pessoas necessitadas. É verdade. A primeira pessoa necessitada é eu mesmo, né? Porque eu sei as minhas fraquezas, eu sei as dificuldades que eu tenho, eu sei os pontos que no meu dia a dia eu olho para a palavra de Deus e eu não estou de acordo com o que Deus espera. Então eu preciso procurar lá na Editora Vento Sul a solução para resolver aquele meu problema. E aí eu vou experimentar, eu vou ver que funciona, então eu vou passar adiante. Então eu vou
ofertar, né, e levar de presente esse material para alguém, eu vou revender esse material para alguém, eu vou indicar o site da editora para alguém ir lá procurar a solução que ela precisa. Né? Da editora, né? Tem o YouTube da editora, onde tem ali todos os testemunhos que as pessoas, as experiências que as pessoas já tiveram com o material. Esse é outro ponto importante da gente falar, que qualquer literatura, a gente só sabe se é bom depois que alguém leu e viu que funciona, né? Então, o YouTube, ele é como uma comprovação de que o material da editora Vento Sul, ele veio de Deus e ele gera Deus no coração das pessoas. Verdade. Porque é impossível um livro que não veio de Deus libertar a pessoa de uma depressão. Sim. É impossível um livro que, se ele é de Deus, ele tem poder, né? Porque é Deus que está falando ali, é Deus que está mudando e conduzindo a pessoa para um estilo de vida diferente. Libertar pessoas, por exemplo, do vício. Tem testemunhos de pessoas que foram libertas do vício, ouvindo, né, as mensagens que hoje estão disponíveis em downloads também no site da editora. E muitos outros testemunhos tem ali, casamentos que foram restaurados, Sim. famílias que tiveram um perdão, que tinham brigado há anos e que agora convivem normalmente. Tudo com esse material. Então, esse material, ele é rico. Fantástico. E ele tem poder para mudar qualquer coração. Só que ele precisa chegar nos corações. Ô, Glória. E aí nós somos as pessoas que já tocaram e que podemos levar isso adiante, né? Esse é um ponto importante, gente. O papo tá bom. Vamos fazer um intervalinho. Segundo bloco, já aqui conosco. Grace Fortes, da editora Vento Sul. Fique conosco. Quinta ao Vivo.